Pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Tanto tempo que a gente não se encontra, né? Devido às circunstâncias atuais que estamos vivendo, os nossos componentes estão sendo realizados totalmente EAD. Vendo essa dificuldade, estamos propondo aí a gravação de algumas videoaulas, explicando como será o funcionamento do componente. Estamos iniciando um novo componente do curso técnico em agropecuária, fornecido pela rede Itego, no município de Niquelândia. O nosso novo componente é denominado Culturas Anuais e Forragicultura 2. Se vocês se lembram, há um tempo atrás eu também fui o professor do componente Culturas Anuais e Forragicultura 1. Devido à dimensão, à importância deste componente, ele foi dividido em dois componentes, por conta que tem muitos assuntos a serem trabalhados, tá bom? Então, vocês já estão comigo há um tempo. Meu nome é Charles, sou engenheiro agrônomo, engenheiro de segurança do trabalho, mestre e faço doutorado em agronomia. Esse novo componente, eu vou disponibilizar para vocês 3 videoaulas. Essa é a primeira. Eu vou apresentar o componente para vocês, a gente vai ver a plataforma, mostrar o material disponível, ver o fórum, a atividade prática a ser realizada e demais questões sobre o componente. A aula 2 e a aula 3 serão aulas voltadas para os assuntos do componente, sendo dividido a aula 2 em culturas anuais e a aula 3 em forragicultura, tá bom? É uma oportunidade de vocês enriquecer mais ainda o conhecimento de vocês, tá ok? Qualquer dúvida a respeito do componente, eu estou à disposição. Todo mundo tem meu e-mail WhatsApp, meu telefone. Já falei para vocês que meu celular é 24 horas, então pode entrar em contato quando surgir qualquer dúvida a respeito do componente, ok? Então vamos lá, né, pessoal? Primeiro, vou apresentar para vocês aqui a plataforma. Vou apresentar para vocês aqui a nossa ementa, os conhecimentos, habilidades e atitudes, né, que a gente busca neste componente. Então, como a gente falou, componente culturas anuais e forragicultura. A carga horária do componente ela é de 30 horas. A carga horária AD 21 horas e a presencial 9 horas. Entretanto, devido às circunstâncias que estamos vivendo com a Covid-19, a carga horária AD será de 30 horas e terá um acompanhamento mais próximo de vocês devido a gente não encontrar presencialmente. A nossa ementa, né, nós vamos trabalhar aqui as principais culturas exploradas no Brasil, né? A nossa região, por exemplo, temos aí vários tipos de culturas que são exploradas. Por exemplo, podemos citar os grãos, né? Uma área muito extensa de soja, de milho na nossa região de Niquelândia, né? Está sendo áreas novas abertas para soja. Vocês têm aí grandes empresas produtoras de soja, um exemplo é a própria Legado Verde, né? E, se eu não me engano, há um tempo atrás, quando eu conversei com eles estavam com quase 3.000 hectares de soja na região de Niquelândia, né? Nós vamos trabalhar um pouquinho também a ecofisiologia e os principais sistemas de produção, uma introdução ao estudo da forragicultura, a classificação de plantas forrageiras, características de plantas forrageiras e a escolha de plantas forrageiras, ok? O nosso perfil, o que buscamos que vocês no final do componente saiam de acréscimo, né? Nós buscamos que vocês compreendam a importância das culturas ditas anuais para o agronegócio brasileiro, ser capaz de definir os principais tratos culturais na condução das lavouras. Essa palavra aqui, tratos culturais, né? Vocês vão ver muito essa palavra, tanto no componente como quando vocês iniciarem as atividades de vocês no campo. Tratos culturais nada mais é do que um manejo. Como que você vai manejar aquela cultura desde o plantio até a época da colheita, tá bom? Então podemos citar aí vários tratos culturais, como por exemplo a adubação de cobertura, é considerado um trato cultural.
a própria eliminação de plantas daninhas, aplicação de inseticidas, aplicação de fungicidas, né, são considerados tratos culturais. Então essa palavra, essa expressão vai estar corriqueiramente nas atividades que vocês forão executar como futuros técnicos em agropecuária. As competências, né, o que a gente chama de chá, que é o conhecimento, habilidade e atitudes, né? Então, as competências que queremos que vocês saiam com elas. Compreender a variedade de culturas agrícolas e suas particularidades. Reconhecer a necessidade de cada cultura em termos de clima, nutrição e controle de patógenos. E conhecer as técnicas de produção de forragens. Os conhecimentos. Ciclo fenológico. O que é um ciclo fenológico, né? Nada mais é do que a fenologia daquela cultura, né? E a fenologia, ela está inteiramente relacionada com o clima, né? Qual que é o ciclo daquela cultura desde o plantio até a colheita? E esse ciclo ele pode variar por mais extenso ou um ciclo mais precoce. Isso vai variar também com relação à variedade. E o seu ciclo fenológico também tem uma variável bastante interessante que a gente denomina como graus dias, ou então alguns autores também falam como unidades fototérmicas, que nada mais é do que o acúmulo de energia, né, que aquela planta necessitou para se desenvolver dentro do seu ciclo fenológico. Quanto de energia solar, né, que seja, aquela planta necessitou para sair do estágio de desenvolvimento, estágio de germinação, até o estágio de reprodução, colheita, né? Então tudo isso que a gente denomina de ciclo fenológico. E os ciclos fenológicos são em funções de cada cultura, né? Mas grosseiramente ele é dividido em ciclo vegetativo e ciclo reprodutivo, onde o ciclo vegetativo é onde a planta vegeta, cria massa verde, cria área foliar, desenvolve o sistema radicular. E o ciclo reprodutivo é onde a planta para de vegetar e ela transloca toda a sua energia para a formação de flores, formação de frutos. Beleza? Grosseiramente. Mas quando partimos para cada cultura, o seu ciclo reprodutivo e o seu ciclo vegetativo são divididos em escalas menores, né? R1, R2, V1, V2, V3. Com o tempo a gente vai acompanhar um pouquinho mais sobre isso. Necessidades nutricionais das plantas, né? Eu fui professor de vocês também, da disciplina de nutrição, acho que a denominação é nutrição vegetal. Falamos um pouquinho sobre os nutrientes das plantas e suas necessidades, né? Basicamente hoje os nutrientes são divididos em macro e micro, sendo que os macros eles são divididos em macro primário e secundário, né? Onde temos aí o NPK, que é o macro primário, o cálcio, o magnésio e o enxofre, macros secundários, e os micros temos uma gama de micros, né? Que vai desde boro e zinco, bastante importantes aí, por exemplo, na cultura da soja, passando aí por molibdênio, silício, dentre outros micronutrientes. Necessidades nutricionais dos ruminantes, nós vamos comentar um pouquinho também, como que a forragem pode suprir essa necessidade nutricional dos ruminantes. Temos vários tipos de forragem, nós vamos trabalhar com elas também. As habilidades, né? Definir o calendário agrícola. O que seria um calendário agrícola, né? Estamos aí no mês de abril, eu posso plantar soja agora na nossa região? O que vocês acham? Posso entrar com um plantio de soja nesse exato momento? Ou está tarde, ou está cedo? Então a gente tem que ter essa definição de calendário agrícola, entender como funciona o ciclo de chuva da nossa região. Nosso ciclo de chuva normalmente inicia ali em meados de outubro, né? Firmando mesmo em novembro, passando por dezembro. Normalmente janeiro temos um veranico, não ocasionou esse veranico esse ano, a chuva esse ano atrasou um pouco, então a gente tem que ter essa noção do calendário agrícola em função do clima da região, porque é ele que vai definir na grande maioria como vai ser efetuado o plantio, que época que vai ser efetuada o plantio. Por exemplo, nós estamos numa época aí de colheita de soja, né? Então foi programado para a colheita chegar nessa época onde a chuva já está reduzindo,
não vai prejudicar tanto a colheita da soja, máquina vai rodar beleza, não vai ter tanto problema com grão ardido e vai efetuar a colheita de forma tranquila. E dependendo, podemos até fazer uma safrinha, mas uma safrinha na nossa região é algo que está se tornando um pouco perigoso, né? As chuvas parece que elas estão encolhendo um pouco mais o período e isso prejudica a safrinha. Então, anteriormente o pessoal fazia uma safrinha de milho. Hoje já tem gente preferindo fazer uma safrinha de milheto, de sorgo, pois são culturas um pouco mais rápidas e culturas que têm uma demanda hídrica um pouco menor, tá ok? Isso para a área sequeiro. Quando você tem a área de pivô, você tem uma característica que você controla, que é a água. Então isso pode facilitar o seu manejo do calendário agrícola. Estimar a produção e produtividade nas lavouras, orientar quanto à necessidade de tratos culturais, identificar pontos críticos que limitam o desenvolvimento das lavouras, né? Pontos críticos que limitam o desenvolvimento da lavoura, né? Vocês já estão na reta final do curso e vocês viram vários pontos críticos que limitam o desenvolvimento da lavoura. Mas eu gosto de dividir esses pontos críticos em 3 grandes grupos, né? Que a gente fala interação solo, planta, atmosfera, né? O que no solo limita a minha produtividade, né? Aeração do solo, compactação do solo, balanço hídrico do solo, tudo isso limita a minha produtividade. O que na planta limita a minha produtividade? A variedade, a cultivar, a genética, o ataque de pragas, inseto-pragas, doenças, plantas daninhas, tudo isso limita a minha produtividade. E o que no clima limita a minha produtividade, né? Incidência solar, radiação solar, chuva, precipitação pluviométrica, né? Melhor dito, insolação, vento, granizo. Então, todos esses pontos que eu citei podem limitar o desenvolvimento das lavouras. E devemos entender que temos pontos que são manipuláveis, como assim, eu consigo controlar, como por exemplo uma genética numa planta. Eu consigo trocar minha cultivar. No ano que vem eu plantar uma soja de outra cultivar, por exemplo, uma forragem de outra cultivar. Mas tem pontos críticos que não conseguimos controlar, como por exemplo a radiação solar, ventos, não conseguimos controlar, né? Vento até que a gente pode fazer alguma barreira física, né? Desta forma, mas a radiação solar não conseguimos controlar, a precipitação pluviométrica, né? Se eu não tiver um pivô, eu não consigo controlar, tá ok? Então tudo isso deve ser levado em consideração na hora do desenvolvimento das lavouras. E as atitudes: possuir liderança na condução de campos de produção e ter proatividade. Tem alguma bibliografia básica aqui, eu vou enviar para vocês, e uma bibliografia complementar, ok? Mas lembrando, pessoal, como eu já falei na aula várias vezes, estou com dúvida, quero procurar bibliografia, pessoal, entrem na Embrapa, vai ter muitos documentos a respeito de vários assuntos, ou então utiliza os periódicos científicos, a gente fala, né, que são os artigos científicos. Parem de se basear seus estudos apenas em sites desconhecidos. Trabalhem sempre com sites conhecidos e com pesquisa científica envolvida. Tá ok? Então, apresentando aqui o componente para vocês. Vamos aqui na plataforma de vocês, né? Aqui é a plataforma de culturas anuais e forras de cultura. Tem um cronograma, a biblioteca, né? Vamos abrir a biblioteca aqui. O plano de ensino, o caderno de culturas. Entra o plantão de dúvidas, né? Vamos ver aqui primeiro o material de apoio. Biblioteca. Aqui tem vários PDFs, tá ok? PDFs confiáveis, vocês podem utilizá-los para fazer os estudos. Plano de ensino aula, no caso aqui é nosso curso aí em Niquelândia. Está aqui o plano de ensino e aula, né? O que vocês devem fazer, como será a pontuação dividida, né? Tudo isso aqui é muito importante vocês lerem, pessoal. A ementa que a gente vai abordar, os objetivos específicos, os objetivos gerais, ok? Está disponível para vocês dar uma lida. Além do plano de ensino, temos aqui
A biblioteca, deixa eu ver aqui, o caderno, né, de culturas anuais. Vamos baixar o PDF. Vai demorar um pouquinho, 20 segundos. Vamos deixar ele baixando e vamos dar uma olhadinha em outra questão aqui. Aqui. E tem um caderno de culturas anuais, né? Após esse caderno de culturas anuais, temos as dúvidas, que é o plantão de dúvidas. Qualquer dúvida que vocês tiverem durante o componente, vocês podem acessar esse local e deixar sua dúvida que eu irei estar respondendo, tá bom? Além dessas dúvidas, vocês têm contato, além desse local, vocês têm contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail comigo, ok? Terminou. Este caderno, cadê? Isso. Este caderno didático de culturas anuais vai ser o caderno que vocês vão basear os estudos de vocês, tá bom? É um caderno bem completo que divide as culturas anuais e vocês vão basear as atividades de vocês neste caderno, tá bom? Peço que vocês utilizem este material, façam a leitura do material, abordem, estudem. Não deixe o material à toa na plataforma, tá bom? Tire um dia, dá uma lida nele, vai ser muito importante para vocês, ok? Além do material de apoio, das dúvidas, temos as aulas, né? O livro de culturas anuais, a Forja de Cultura e o fórum. Vamos abrir aqui. Aqui. O livro de culturas anuais também vai basear o estudo de vocês, tá bom? Vocês devem dar uma lida, uma corrida de olho. Ele está no formato aqui de tipo slide, tá bom? O fórum, já tem o fórum para a gente fazer as atividades. Vou abrir aqui para a gente discutir um pouquinho. A professora Josiane já postou, né, e ela está perguntando a seguinte situação. No desempenho de sua função como técnico agropecuária, ao orientar o produtor rural por meio definição de uma cultura agrícola, vários critérios devem ser observados. Para estabelecer uma cultura em sua região, quais são os critérios que devem ser avaliados no planejamento do cultivo para a obtenção de melhores resultados econômicos? Cite e comente, né? Lembrando que são vários critérios que vocês estudaram durante o curso todo. Então, a professora está perguntando qual critérios que devem ser levados em consideração na hora de estabelecer uma cultura na região. Por exemplo, na nossa região ela é muito rica em grãos. Para mim estabelecer uma uva, uma cultura um pouco distinta, uma uva na nossa região, quais são os critérios que devem ser obedecidos? Para a gente estabelecer, por exemplo, laranja na nossa região, para a gente estabelecer caqui na nossa região, para a gente estabelecer algodão na nossa região, girassol na nossa região, quais são os principais critérios que devem ser observados? Essa é a pergunta do fórum, tá bom? São vários critérios. Utilize o conhecimento de vocês do curso inteiro para responder essa pergunta. Além do fórum, temos a atividade prática, né? Atividade prática. O que a atividade prática está perguntando? Práticas culturais também são denominadas tratos culturais, né? Descreva sobre as características dos tratos culturais a seguir, como realizá-los e sua importância. Então nós deixamos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tratos culturais. Vocês vão descrevê-los, como que devem ser realizados e quais a sua importância. Vamos pegar um trato cultural e falar um pouquinho aqui. Adubação foliar. Adubação de cobertura. Vamos falar um pouquinho de adubação de cobertura, né? Como que é realizado? A adubação de cobertura, ela é realizada em função de cada cultura, né, suprindo aquela necessidade nutricional que não foi suprida no plantio, ou que necessariamente aquela planta já absorveu aquele nutriente que foi no plantio, ou que ele lixiviou, foi perdido aquele nutriente, a gente está repondo a adubação de cobertura. Qual que é a sua importância de realizá-lo? Fornecer uma fonte nutricional para que aquela planta consiga desenvolver, né, normalmente, sem nenhuma falta de nutriente e posteriormente iniciar o seu período reprodutivo, ok? No milho, por exemplo, é muito comum a gente fazer o plantio do milho, em torno aí de 20 a 25 dias, a gente vem com uma adubação de cobertura baseada em nitrogênio, que é um nutriente onde o milho tem uma alta absorção.
Então a gente ali de 20 a 25 dias a gente faz uma nova adubação de cobertura a lanço, normalmente a lanço de ureia, que é uma fonte de nitrogênio, tá bom? Essa adubação de cobertura pode ser feita de várias formas, né? Aí vocês podem abordar também a lanço, granulado, né? Pode ser feito via irrigação, tem várias formas que pode ser feito a adubação de cobertura. Orgânica, né? A gente pode adubar, por exemplo, na cana de açúcar é muito comum a gente adubar com vinhaça, tá bom? Então, uma pergunta bastante abrangente aí, utilizem o conhecimento de vocês. Posterior, para entregar atividade prática, pessoal, uma questão, formatação, é o que mais está pegando. Preocupem com a formatação dos trabalhos de vocês. Eu já passei para vocês vários modelos de trabalho já formatados. A gente formatou, pega aqueles trabalhos antigos, utiliza a formatação, deixa o texto alinhado, fonte, tá bom? Isso me preocupa bastante. Outra questão, Ctrl+C, Ctrl+V. Eu prefiro respostas que venham de vocês do que pegada da internet. Óbvio que a internet é um banco de dados enorme, a gente tem que utilizar, mas tem que saber utilizar, tá bom? Aqui vem a atividade formativa, né? Para vocês responderem as questões, a avaliação de reação e a atividade de recuperação paralela, para quem ficar, não atingir a nota. Ok, pessoal? Então essa é a plataforma e eu aguardo todos vocês acessando e lendo o material. Não apenas para fazer o fórum em atividade prática, realizando um Ctrl+C ou Ctrl+V no Google. Tá ok? Quero que vocês leiam o material. Beleza, pessoal? Então, o vídeo ficou um pouquinho longo, mas espero que todos vocês tenham gostado. Vamos iniciar o componente, finalizá-lo aí de forma consistente, que tenha um maior aproveitamento para todos, ok? Lembrando que vocês são alunos de uma rede pública de ensino. Então, tecnicamente, teoricamente, vocês estão estudando, fazendo o técnico de vocês, com dinheiro vindo de impostos. Então, vocês têm que ter essa consciência de estar aproveitando o máximo do curso, lembrando que a população, após vocês formarem, querem um retorno disso, enquanto que, querendo ou não querendo, o dinheiro público está sendo investido em vocês. Então tenha uma consciência sobre isso. Vocês já são adultos, vocês já são formadores de opinião, tá bom? E vocês serão futuros técnicos agropecuária e eu desejo que vocês sejam bons técnicos agropecuária e retribua tudo isso que está sendo investido em vocês. Tá ok? Combinados? Então é uma responsabilidade muito grande. Até mais, estou à disposição. Muito obrigado e tenham um bom dia.